Olá, gestores da diversão! Sejam bem-vindos ao podcast Entreter, o podcast que você já sabe, voltado para o segmento da indústria da diversão e do mercado de festas. E, você que já é telespectador aqui frequente do nosso canal, você sabe que eu sempre começo com os recados, recados muito importantes. Primeiro, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever, curta os vídeos, deixe seus comentários, porque isso ajuda demais no engajamento do canal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que mais pessoas vão ter acesso também a esse conteúdo tão bacana aqui que a gente se dedica e se esforça demais para fazer, tá? O primeiro recadinho, gente, é que esse ano eu lancei o curso online de capacitação para monitores de recreação. Então, se você tem uma equipe de monitores aí e precisa treinar, precisa capacitar, você está sem tempo ou não sabe como fazer, a solução está aqui, ó. O curso está prontinho, são mais de 5 horas de duração, tá? E como é uma assinatura, ele é online, então você pode assistir quantas vezes quiser e onde você quiser, né? Pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no tablet, tá? E você também pode passar isso para todos os seus monitores, dependente da quantidade, 10, 15, 20, 100 monitores, todos podem assistir o curso. E o legal é que ele tem uma provinha, uma avaliação a cada aula. É isso mesmo. Então, o monitor vai lá, assiste a aula e depois ele precisa fazer uma provinha. E se ele não tirou nota 10, não acertou todas as questões, você pede para esse monitor assistir a aula de novo, tá? Então, mais detalhes aí sobre o curso, conteúdo, etc. Aqui tem um link nos comentários aí, tá nos detalhes do curso, ok? E outro recadinho importante também, gente, é que agora em maio acontece a Celebra Show, né? A feira, o evento mais importante aí do nosso setor, tá? Aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, de 31 de maio a 3 de junho. Então, é nessa feira onde os principais fornecedores e fabricantes do setor estão lá com seus stands, estão apresentando as novidades, e dentro da feira também tem muito conteúdo bacana. Eu mesmo estou organizando uma série de palestras aí voltado à indústria da diversão, ao mercado de festa, aí, com os maiores especialistas do setor. Tá? Então, não deixe de se programar, não deixe de vir para a feira. E se você está assistindo aí esse podcast depois que a feira já passou, não tem problema, porque é um evento anual. Todos os anos tem. Então, siga aí o Instagram da feira, Celebra Show, para ficar atento aí, ligado nas próximas datas, ok? É isso aí. E, por fim, se você tem uma marca aí, você é um fornecedor desse setor e você acha que o seu público-alvo é muito semelhante, é muito parecido com a minha audiência, com a audiência do podcast aqui, que são principalmente gestores da diversão, pessoas que estão à frente de negócios da indústria da diversão, do mercado de festas. Então, vem fazer uma parceria comigo, vem anunciar sua marca aqui no podcast, tá bom? E é isso. E agora, gente, sem mais demora, sem mais enrolação, vou apresentar o meu convidado do episódio de hoje. É o... Acho que quem está vendo aqui, esse ratinho aqui em cima da mesa, já sabe quem é, né? Eu estou falando, gente, do José Carlos Vieira, também meu amigo, padrinho de casamento, e que também é conhecido, internacionalmente, no mundo todo, aí, como Tititi Tatatá, né? Meu amigo, muito obrigado por você veio, viu? Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Obrigado, Hubert, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, satisfeito de estar aqui, podendo colaborar aqui com o seu canal. E obrigado, a vocês todos aí que estão assistindo. E quem está vendo aqui no vídeo está reconhecendo o ratinho Frederico, né? Daqui a pouco o Zé vai contar a história do Frederico aí, um dos ratinhos talvez mais famosos aí do país. E o Zé, gente, é uma baita referência, uma baita autoridade nessa área, nesse mercado de animação infantil. Carioca, né? E, Zé, a primeira pergunta que eu faço sempre para os meus convidados, né? Acabei de fazer para o Careca, que a gente estava aqui gravando, né? Sim. Gravei o episódio com o Careca aqui, o José Carlos estava aqui na coxia, aqui nos bastidores, e agora ao contrário, né? Estou gravando com o Zé e o Careca está aqui nos bastidores. E aí a pergunta que eu fiz para ele, faço para você também, como que você entrou nessa área, assim? Porque eu sei que, diferente do Careca, que ele falou que não teve formação acadêmica, coisa e tal, que foi um negócio mais pela necessidade, né? Você
se eu não me engano, pelo que eu lembro que a gente já conversou, você começou a trabalhar com animação de festa, você estava fazendo faculdade de História, jornalismo, isso mesmo? Isso, exatamente, rapaz. Eu acho o seguinte, Hubert, eu estava prestando atenção no que o Careca estava falando. Eu acho que a gente já nasce com um dom, né? A gente já nasce com uma tendência, eu acho. Eu tive para meu pai era mecânico de automóveis, e meu pai adorava criança, adorava criança. Tem uma família muito grande e tal. Quando meu pai chegava na casa de qualquer parente para visitar, levava a gente e tal, juntava meus primos, aquela criançada, mais de 15, e a gente chegava numa festa, tio Luiz, tio Luiz, tio Luiz, que era o meu pai. Meu pai pegava aquela criançada toda, ia para a padaria, comprava bala, fazia um auê com aquelas crianças, né? E eu acho que eu herdei um pouco isso dele, sabe? Porque essa tendência minha a brincar com crianças, a liderar crianças, já vem desde os meus 9 anos, né? E eu sempre fui criado no Rio de Janeiro, em um bairro assim de classe média, mas era um bairro assim muito arborizado, com muitas aventuras para se viver, né? Então, eu andava pelas matas lá da Floresta da Tijuca, eu construía os brinquedos, né? Carrinho de rolimã, a gente subia em árvore, a gente brincava na rua de pique-bandeira. Era uma infância saudável, né? Uma infância saudável. Eu sempre dando ideia para as brincadeiras, e meus amigos todos indo junto comigo. E assim, lá com meus 12, 13 anos, eu já começava a reunir uma galera, mesmo da minha idade, até mais nova, para brincar nas festas, né? E eu comecei a fazer isso. Logo depois que eu acabei, que eu estava já no segundo grau, já tinha essa tendência de fazer festinhas para a família, né? E aí, daí, para fazer a festa da família, para fazer festas para os outros ganhando, foi um pulo, né? Então, você lembra que ano foi isso? Ai, cara, isso daí foi no início dos anos 90, por aí. Então, depois que eu entrei para a faculdade, aí você vê como é que são as coisas. Quando eu entrei na faculdade, você foi fazer que curso e por quê? Eu fui fazer o primeiro curso, foi de jornalismo. E por que né? jornalismo? Na UFRJ. Porque eu sempre fui fascinado por televisão. Sempre fui fascinado. Sempre gostei de televisão. Então, eu sempre via tudo. E eu copiava as coisas da televisão, né? Também, assim, até nas minhas brincadeiras, a gente brincava de ser jornalista. Na época, era o Cid Moreira com outro lá. O Chapelin. Chapelin, exatamente. Isto é fantástico. Que horrível. Então essas coisas assim, eu gostava muito, né? Via aquelas reportagens e tal. E a minha mãe já tinha escrito naqueles livrinhos que você coloca o cabelinho da criança, que tinha antigamente, né? Primeira foto, aquele negócio, dizia que eu ia ser jornalista. Então, eu cresci com essa coisa de ser jornalista, talvez por influência daquilo. Aí, logo assim, eu tentei meu primeiro curso universitário, né? E passei para a FRJ e já estava dentro de uma escola de comunicação. Sendo que o que eu já fazia era comunicação, né? Com aquela criançada toda, com aquela turma toda. E aí, do meu curso de comunicação, quando tinha aulas de teatro, a gente tinha aulas de teatro também, eu formei um grupo de animação. Formei um grupo de animação, o curso era de manhã, a gente não tinha oportunidade de trabalhar, ficava todo mundo duro. E aí eu com meus amigos lá fomos ganhar dinheiro fazendo animação de festa infantil, fazendo pecinha de teatro. A gente estudava aqui. E eram essas historinhas mais tradicionais que a gente Sim, conhece? era Cinderela, Branca de Neve, histórias assim. Sendo que eu sempre gostava de fazer vilão, né? Eu era a bruxa, eu era o lobo mau das histórias. Eu me vestia de palhaço
E eu trocava de roupa, eu fazia uma maquiagem lá rápida e trocava de roupa sempre. O palhaço desaparecia, aparecia a bruxa, aparecia o lobo mau e tal. Só que aí, no decorrer do curso, as pessoas foram saindo, porque iam fazer estágio, aquele negócio todo, e a gente já fazia um númerozinho de festinhas interessantes. Eu comecei a trocar aquelas pessoas, éramos 11, comecei a trocar essas pessoas por bonecos. E aí, quando eu vi, eu estava sozinho no grupo, só tinha eu e os bonecos. Os amigos já tinham ido fazer estágio em rádio, então Cada um foi seguir sua vida. cada um foi seguir sua vida. Eu continuei nessa. Mas eu levava meu curso de jornalismo muito a sério, estudava, fazia, pesquisava. Quando eu comecei a fazer boneco, eu comecei a pesquisar também, pesquisar, ler, ver a origem. Então, aprendi muita coisa de bonecos, né? Então, na época, não tinha internet, né? Então, era aí mesmo, ler, comprar livro e tal. Tem uma infinidade de livros de teatro de bonecos, a influência dele e tal. E acabei conhecendo pessoas influentes no meio também, né? Do tipo assim, eu lembro que eu ia nos shoppings, tinha o Daniel Azulay fazendo bonecos. Eu, porra, ficava fascinado com aquilo. Tinha outros caras também, não tão famosos como Daniel Azulay, que faziam bonecos em shopping também. Eu procurei. Isso é que anos é? Você lembra? Quando você já tá Meados meio dos que... anos 90. Aí os bonecos já são teu trabalho principal, digamos assim. Isso. As pessoas, assim, tipo, contratavam não só pelas brincadeiras, mas contratavam mais pelo teatro de bonecos, que era muito engraçado. Era muito engraçado. Eu pegava, assim, algumas deixas desses caras, assim, dessas feras que eu achava e tal, e eu colocava no meu teatrinho de festa infantil. Porque eu sempre pensei assim, fazer brincadeira numa festa, mas tem que ter uma atração artística. A arte me chamava, entendeu? Então, eu sou ator profissional também, né? Porque a arte sempre me chamou. Essa coisa de eu me vestir de bruxa, me vestir de lobo, foi uma coisa muito Mas o instintiva. teatro você fez ainda como criança, na escola? Você fez curso, foi na faculdade Fazia, ou foi não, depois? assim, na faculdade mesmo, teve uma vez que teve uma palestra do Francisco Milani. E aí, quando o cara falou do teatro, assim, eu me apaixonei. A gente tinha que fazer uma peça de teatro. E aí eu já conheci o Milani da televisão, mas eu me interessei tanto que a gente ficou amigo, montamos uma peça, ele dirigiu a peça. Eu aprendi muito teatro com ele. Eu não precisei fazer curso de teatro, se bem que eu fiz tablado também, entendeu? Tá. Mas com o Milani eu aprendi. Quando eu entrei no tablado, já sabia tudo que Tá, tinha mas na então foi em paralelo aí à época de faculdade. Isso, foi paralelo. Tudo paralelo porque eu tinha tempo. Além de estudar de manhã, Faculdade era de manhã, né? era As festinhas tarde, eram mais de finais de semana. era à tarde até o quarto período e do quarto para frente era de manhã. Então eu tinha tempo de fazer essas coisas. Mas aí o que aconteceu? Eu juntando toda essa coisa que eu ia aprendendo assim muito rapidamente, que eu estava assim muito motivado, então eu destruía os livros, eu incorporava aquele negócio e eu construía os meus bonecos, né? E a gente começou a fazer festa só de figurão, começou a fazer festa assim de gente muito famosa. E aí a coisa foi crescendo de um jeito que eu estava na mídia, quando não tinha toda essa mídia hoje, eu acho que se tivesse o que tem Não hoje, existia assim, internet, redes sociais, era né? diferente, ia ser diferente. Eu acho que ia ter um crescimento foi um crescimento muito meteoro, assim, comigo, entendeu? Tanto que em 96, mais ou menos, eu acabei casando com uma pessoa, que essa pessoa também muito motivada, fez faculdade comigo, porque eu nunca parei de estudar. Eu acabava a faculdade, fazia outro curso. Aí eu fiz história, fiz publicidade, e ainda trabalhando no jornal, até que chegou um dia, e eu sempre trabalhei em veículos de imprensa, assim, os tops, entendeu?
trabalhei no Jornal o Globo e trabalhei no Jornal do Brasil. Isso mais ou menos 95, 96. Chegou uma hora, e era funcionário público também, que eu fiz um concurso e passei para a companhia, uma companhia de gás que tinha lá no Rio. E aí eu cheguei uma hora que eu não tinha mais tempo. O tempo todo que eu tinha antes acabou ficando escasso, porque era jornal, era para lá, para cá, aquele negócio todo, e eu não tinha... Me dava uma vontade terrível de criar as coisas, e eu não tinha tempo. Até que eu optei de seguir por essa carreira mesmo de animador de festa infantil com os meus bonecos. Abandonou tudo, abandonou o Abandonei concurso. tudo, foi assim muito complicado. A faculdade porque... acabou, na verdade, você se formou e o concurso você abandonou, o jornal abandonei abandonou. tudo e segui direto, porque eu comecei a fazer festa, era segunda, terça, quarta, quinta, e não tinha tempo, a gente ficava uma semana inteira direto fazendo festa, entendeu? E as pessoas tudo querendo os bonecos, querendo né, essa minha... Então, na verdade, isso aí, assim, em termos de vida pessoal, eu acabei não tendo mais vida pessoal. Foi quando eu conheci a minha ex-esposa da faculdade. Ela saindo, eu saindo junto, eu chamei ela um tempo depois, porque ela tinha outras coisas e tal. Um tempo depois eu chamei ela para trabalhar comigo. Ela veio com gás, com uma visão muito legal, muito bacana, e a gente começou a crescer. Fundamos a empresa Tititi Tatatá em 96. Que era basicamente teatro de bonecos, assim, a atração principal. Era animação, né? E a gente utilizando muitas cores, muita coisa visual, né? Que eu aprendi nos meus cursos, né? De publicidade e tudo. Eu usava muitas coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E aquilo era uma coisa diferente, ninguém fazia isso. Os animadores iam para a festa de short de tactel e uma blusa escrita no meio. Eu comecei a botar figurino diferente, as festas eram tudo temática. Cada festa eu ia com cenário diferente, com figurino diferente. Tudo isso começou a fazer muita diferença. Agregava muito valor, né? Muito, a tudo, né? Enfim, até que a gente começou a ser chamado para programa de televisão, que era o que eu... Não era o que eu almejava, né? Mas o que eu gostava. Pô, entrar num estúdio né? me encantava, exatamente. E aí a gente começou a fazer programa de televisão e tal, até que a gente começou a trabalhar para o Cartoon Network. Foi na época da expansão da NET. Das TVs a cabo, As TVs a cabo. Isso aí em 96, 97, por aí. E a gente tinha Aí a gente começou a trabalhar em tudo quanto é shopping do Rio de Janeiro, e fora do Rio de Janeiro também, Curitiba, Londrina, por aí. Isso, naquela época, era uma coisa assim, tipo, extraordinária, entendeu? Pô, uma equipe de animação ir tão longe, eu já achava que aquilo ali era o auge, né? Mas o auge mesmo veio quando a gente foi se apresentar no programa da Xuxa. Parou, gente, porque começa aqui agora, então, uma história que a gente precisa dar destaque, né? O Zé, Tititi Tatatá, ele é conhecido no Brasil todo como um animador da Xuxa. Ele vai começar a contar a história dele, mas eu achei importante que era chamar a atenção de vocês, né? Principalmente os espectadores, porque é uma história muito bonita, é uma trajetória muito de sucesso e que, principalmente para quem acompanhou, né, essa fase da Xuxa aí quando criança, né, quem acompanhou poder depois entender como funcionavam os bastidores, isso tudo é muito mágico, né? Então, legal, Zé. Aí, que ano é isso que a Xuxa chega da sua vida? Então, a partir de 90, a gente já tinha feito festa para vários artistas, uma galera grande aí de TV. Tá. E a gente, em 98, mais ou menos, 99, a gente começa a fazer um trabalho para a NET. E a gente tinha, como eles filmavam também e tal, a gente a nossa animação passava num canal da NET, canal 37, noite e dia.
Era o dia inteiro a animação que a gente fez no shopping no final de semana. Ah, eles filmavam e passavam lá como conteúdo. E assim. passava como conteúdo. E isso ficava o dia inteiro, o tempo inteiro. Aí a gente fazia muita festa e tal nesse período. E a gente levava atrações para a nossa apresentação. Então, toda aquela ideia que eu tinha de animação com atração, a NET trouxe também para a gente. Bom, mas Eles isso deram a daí estrutura, né? Bancaram a estrutura que você precisava. com a força deles. Então, na época, os desenhos eram Johnny Bravo, Vaca e o Frango. Então, esse movimento de personagens, eles levavam os personagens perfeitos. Nessa época, esse esquema de personagens era a galera que fazia no quintal de casa, fazia com uma técnica completamente diferente da técnica que se usa hoje e tal. E eles entraram com uma qualidade assim estrondosa. E as atrações que a gente levava eram atrações que eu via na rua, do tipo o cara que cospe fogo, que ficava lá no centro do Rio, artistas de rua. E aí uma produtora lá do programa da Xuxa, uma vez, passou no shopping e via aquilo. A gente acabou sendo expulso do shopping, porque a gente prejudicava a um teatro que existia no shopping na época. Do tipo, as pessoas não iam para assistir as peças do shopping, iam para assistir aquele evento que era gratuito do lado de fora, mas com patrocínio forte. No Rio sempre foi muito forte isso, né? A presença de teatros dentro dos shoppings. Né? Isso. Hoje não tem mais um teatro dentro desse shopping. Né? Mas na época tinha, e os nossos eventos eram de 2 às 5. O teatro para criança começava às 4, mas o público ficava com a gente, não ia para o teatro. Então, a justificativa do shopping para a gente estava roubando o público do teatro. Assim, do nada... Aí, de uma hora para outra, vocês ficaram sem trabalho. Parou, mas só que a produção da coisa correu atrás de um shopping que estava inaugurando e precisava de público. E a gente foi para esse shopping. E isso foi tudo em uma semana. Na segunda, o shopping falou que não queria mais a gente. Na outro final de semana, a gente já estava em outro shopping. Ele abraçou a gente. E aí, o que acontecia? Essa produção passou lá e começou a ligar para a gente pedindo as atrações para levar para o programa da Xuxa, que era aos sábados. E a gente dava as atrações, mas era mágico e tudo mais. Só que a gente mesmo não ia. E eu tinha o meu teatro de bonecos para levar. Até que essa minha ex ficou insistindo, pô, mas a gente também tem uma atração que é legal e tal. Aí eles pegaram, não, como compensação pelo que você está dando, a gente vai levar. Só que a gente não vai apresentar na TV. Vai ter uma festa na TV Globo e essa festa a gente vai apresentar vocês. E foi o que aconteceu. A festa, na época, como atrações, tinha o padre Marcelo Rossi, tinha Claudinho Bochecha, o Claudinho ainda era vivo, tinha El Chan, estava o auge do El Chan. E a Xuxa. Só os artistas que estavam estourados na época. Isso, exatamente. Aí o que aconteceu? E todas essas histórias, Hubert, eu tenho documentada, né? Do tipo, tem foto... Ainda a tua formação de historiador, né? Isso, tem foto. Eu sempre procurei documentar tudo. E também graças ao Dr. Roberto Marinho, porque antes, nessas festas de bacana, eu ia para a casa dele. A gente fazia festas na casa dele todo ano. E ele gostava muito, ficava assistindo. E, às vezes, ele me chamava. Isso já foi mais para frente, 2003 e tal. Ele me chamava para a gente conversar. A gente conversava mais sobre criança. E uma das coisas que aconteceu, que ele faleceu antes, ele estava com 90 e poucos anos, foi que eu não consegui dizer para ele, olha, hoje eu estou na tua empresa trabalhando com a sua número 1. Que ele gostava muito do meu trabalho, ele elogiava muito o meu trabalho. Então, eu tenho fotos, tudo para comprovar isso e tal.
E o mordomo dele me ligava, assim, às vezes do nada, falava, o doutor Roberto Marinho queria conversar com você. A gente conversava lá sobre coisas aleatórias, assim. O papo era bom, né? Era bom, durava, ele ficava cansado, mas durava, assim, tipo 40 minutos, 1 hora. Ficava lá olhando os flamingos lá. Hoje a casa dele é um centro cultural e tudo mais. Mas, assim, e eu nunca tive a influência dele para entrar na TV Globo, entendeu? Bom, aí... Nessa festa da Globo, era para os funcionários da Globo? Era para os funcionários. Aí você, então, aí faz a apresentação. Aí levei meu cenário, botei lá e tal, comecei a fazer. Meu teatro, como eu te falei no início, eu troquei os bonecos, eu troquei as pessoas pelos bonecos. Então, eu ficava olhando para o boneco para ver a personalidade dele e a voz que ele poderia ter, o jeito dele. Assim que eu comecei, laboratório ali. Assim que eu comecei a dar personalidade para os bonecos. Conclusão, ela me chamou e tal, eu estava lá fazendo meu teatro, ainda não existia o Frederico na minha vida, nessa época não existia. A Marlene Matos veio, assim, abaixada, atrás de mim, lá no meu cenáriozinho, falou assim, cara, eu preciso que você acabe esse seu teatro agora. Olha, está muito legal, muito bacana, mas eu vou te colocar numa outra parada. Mas eu quero que você acabe agora que eu tenho outras atrações. No instantinho, é tudo no improviso, eu faço tudo no improviso, eu dei um fim na história e saí com o meu cenário. Aí entrou a Xuxa, entrou todo mundo depois. Tipo, uma ou 2 semanas depois, eu fui convidado para o programa através da Marlene Matos, botou lá na programação, e a gente fez a nossa primeira aparição na TV. Eu tenho até esse vídeo aqui no meu telefone, depois se você quiser ver. Bom, Mas isso que ano e como chamava o programa da Xuxa? Cara, isso já foi no ano 2000. Foi um pouquinho, foi aquele programa que teve aquele acidente do incêndio e tal. Era um programa que acontecia aos sábados. Chamava Planeta Xuxa, era isso? Não. Ela tinha um programa Planeta Xuxa aos domingos e esse outro, não tô me recordando o nome, não. Tá. Mas aí tá. Aí a Marlene levou e tal a gente, eu me apresentei em outras festas da Marlene, né? Depois disso, umas festas pessoais da Marlene. A Sasha era bebê ainda. Mas, enfim, passou essa fase, não aconteceu nada. E aí, em 2001, eu fui chamado para fazer uma festa que eu não podia fazer. Era nessa época, eu só tinha uma equipe, né? Que era eu indo fazer teatro, eu, minha esposa e tal. E aí a gente foi chamado por um concorrente para fazer uma festa na casa do Renato Aragão. Uma festa não, um teatro. Esse concorrente meu sabia que o teatro era meu carro forte. E essa festa não podia dar nada errado. Eu falei assim, mano, eu só posso fazer essa festa se eu ficar na entrada da casa e, pô, a festa começa o quê? 4h30 ou 4 horas? Eu tenho que sair de lá no máximo 5. Então, o teatro tem que ser no início da festa. Aí ele falou com a dona da festa, lá com a mulher do Renato Aragão, ela concordou que era mais fácil eu pegar meu cenário e sair e ir embora para a minha festa, que era no meio de um bairro. Então, para mim, a logística disso era muito complicada, porque eu só tinha uma equipe, só tinha um carro. Aí eu tive que ir de manhã deixar algumas coisas nesse outro local, que era longe da minha casa. E aí na hora, às 4 horas, eu estava lá com tudo prontinho, na festa lá da filha do Renato, de 1 ano. E aí eu começo a fazer o teatro. É aí quem chega, na porta da casa, bem onde estava, a Sasha. A Sasha, quando chegou, já estava fazendo meu teatro e ela se encantou com o teatro e ficou ali o tempo todo vendo. Tinham poucas crianças ainda, então ela foi a princesinha. E os fotógrafos, na época, né, ver a Sasha era uma coisa do outro mundo, né? Então, era um batalhão de fotógrafos, mais de 100, 200, que estavam todos na porta lá da casa dela. Os paparazzis. Os paparazzis, né? E a minha opção de ficar na frente da casa era o fato de eu ter que sair depois, passar pelo meio dos convidados com o meu cenário, aquela coisa toda, e me deu esse insight assim, não, faz no início, eu tenho foto disso, tudo documentado também.
que foi a capa, foi capa de várias revistas, né? Essa situação aí. Só que aí ficou tirando muita foto dela, ela ficou incomodada, o teatro acabou, e aí entraram, eu desmontei tudo e fui embora, né? Só que a Sasha estava muito incomodada. Aí a babá, vou levar ela embora. A Xuxa falou que se incomodasse muito ela, para ir embora. Aí a Lívia, pô, a Sasha vai embora agora, vamos cantar o parabéns. Aí foram cantar o parabéns. Festa mal tinha começado, cantaram parabéns para aproveitar a Sasha ali, naquele momento e tal. E eu fui embora. Essa história, a partir do momento que eu fui embora, eu não sei o que aconteceu. Essa outra parte foi me contada anos depois por uma assessora da Xuxa no que tinha acontecido. E aí a Sasha chegou em casa só falando desse teatro, só falando do Lobo Mal. Eu já tinha o Frederico e ficou falando, e a Xuxa começou a procurar e pedia o telefone para esse concorrente meu. O cara viu que ia acontecer alguma coisa, segurou, perdeu o telefone, não tinha, enfim, não deu o telefone para ele. Se tivesse a internet na época, ia ser tão fácil, né? Era só jogar no Google. A babá não lembrava o nome, nem a Lívia. Olha, quem trouxe foi o cara que trabalhou. Esse rapaz trabalhava também lá no programa do Didi e tal. E estava difícil arrumar. Só que a Sasha insistia nisso, todo dia acordava falando aquilo. E a Xuxa já estava assim, tipo... Sabe aquelas coisas, quando tem que acontecer, acontece mesmo? Né? Tinha que acontecer isso, já estava escrito. Gente, temos que saber quem foi esse teatro. Temos que saber quem foi esse teatro que veio aqui. Foi lá na casa do Renato. Vamos lá, gente. Ô, Mônica, você não sabe... A Mônica é a assessora. Foram né? perguntando para todas as pessoas que estavam lá. Mônica, você tem filhos, você nunca fez um teatro para seus filhos, eu tenho que trazer esse teatro aqui para a Sasha. Aí a Mônica, que foi quem me contou essa história, falou assim, olha só, o único que eu conheço que fazia a festa dos meus filhos era o Tititi Tatatá. E aí, quando falou Tititi Tatatá, babá, e foi esse mesmo que estava lá, Tititi Tatatá. Porque nessa época meu nome era bem grande assim no meu cenário, enorme. Qualquer pessoa lia de quilômetros de distância. Então, vamos chamar eles. Então, quando chamou a primeira vez, e a Sasha gostou, em um ano eu fiz várias festas na casa da Xuxa. Era festa na piscina, festa com os amiguinhos. E sempre era a mesma historinha ou você tinha que mudar? Mudava. Porque a criança às vezes gosta do repetido, ela né? gostava daquilo mesmo. De repetir. Né? De repetir. Então tinha sempre Frederico, tinha a bruxa, o Lobo Mal, tinha sempre um vilão. Né? Nessas festas, quem iam era Bruna Marquezine, e outras crianças que hoje já são mais assim, mais velhas, mais... Cara, elas lembram daqueles momentos assim como se fosse ontem, né? A própria Bruna uma vez encontrou, poxa, você ainda tem aquele ratinho, não sei o que e tal. Agora, há pouco tempo, recente, ela me perguntou isso. Enfim, então marcou na história dessas crianças, né? E aí eu indo muito na casa da Xuxa, fazendo lá meu personagem e tal, ela um dia me chamou para trabalhar com ela no programa. Ora, quando eu começo a fazer animação há anos atrás, eu via o programa da Xuxa e copiava as brincadeiras para colocar na minha animação. Então, brincadeiras que eu lembrava assim, do programa dela, de entrar no túnel, aquela do sapatão, brincadeiras assim, eu copiava as brincadeiras dela e botava. O que a Xuxa me chamou para fazer? Chegou um momento que inverteu, falou assim, não, você vai criar agora. Ela me chamou para cantar com ela. Eu não tinha voz para cantar, mas isso não era um problema. Ela queria só que eu fizesse as minhas vozes caricaturadas para cantar com ela nos DVDs dela. DVD que 2, foi uma 3. febre, né? Que foi um sucesso. Eu cantava no... Chegou a Xuxa para Baixinhos 11, né? Isso, exatamente. Eu fiquei até os 5, que são os mais assim, entre o 3 e o 5 eu estava presente
até aparecendo nos vídeos e tal, ou vestido de palhaço, ou de outros personagens. Ela sempre procurava me colocar aí. Até que ela me chama para o programa dela, que ela inaugurou em 2002. Não, 2002 me chamam para fazer uma gravação com o Sandy Júnior. Sandy Júnior estava no auge daquilo tudo. E aí eu já tinha me separado já. Eu já tinha me separado. A minha trajetória com a minha ex E que era acabou sócia ali. também, né? Que era Não era sócia só da a empresa. pessoal, mas o profissional também. Mas aí a nossa relação acabou em 2002 e eu segui a carreira solo. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fui trabalhar com a Xuxa, isso nunca deixando de fazer as minhas festas, né? E como existiam assim coisas assim na época assim muito contraditórias em relação ao sucesso que a Xuxa fazia e até ela começar a cantar música para criança daquele tipo, tinham pessoas que falavam assim, olha, eu não quero que você coloque música da Xuxa nas festas, na minha festa. E eu não colocava só a música da Xuxa, eu colocava a música que eu fazia, brincadeiras que eu já fazia antes. Mas cansei de ouvir isso. Não sei porquê, músicas tão bacanas e tal, mas eu seguia e trabalhava com ela. Ela nunca soube disso. Eu vou fazer festa que o pessoal pede para eu não colocar essa música. Nunca falei isso para ela. Mas, enfim, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. Cara, ela foi uma luz assim na minha vida, assim, de uma satisfação pessoal muito grande. Eu estar ali, do lado dela, fazendo boneco, fazendo o meu Frederico lá, gravando com ela lá. Do dia para a noite, ela me chamou lá, falou, Zé, vamos gravar um quadro. Eu vou ser o Frederico, você vai ser o Tititi fazendo o Frederico, eu vou ser a Tatatá, que o nome Tititi Tatatá tem a ver. Eu sou o Tititi e a minha ex era a Tatatá. E nessas festas todas da Sasha, ela estava presente, ela estava junto, né? Com todo o brilho dela, beleza e tal. Só que a Xuxa, acho que procurava alguém para suprir alguma coisa assim que ela não tinha, né? Porque existia, na época, uma, uma carência, eu acho que desse tipo de profissional, enfim. Bom, eu levei ideias para ela, muitas ideias. Eu chegava do lado dela e falava com ela. Isso, às vezes, incomodava também a direção de arte, porque ela chegava para mim e dizia, vamos gravar isso amanhã? Eu falei, pô, vamos embora. Chegava no dia lá, eu gravava com ela, levava minhas coisas, ela mesma me pedia. Olha o que o Zé trouxe. Aí eu via as brincadeiras que ela fazia e não tinha uma premiação da criança no final. Aí eu levava, pô, é legal dar uma medalha, o programa tem um troféu. Aí eu fiz o troféu e levei o troféu comigo. Cheguei lá e falei, pô, Xuxa, aqui, você não acha legal o programa ter um troféu? Porra, muito legal, muito legal. Vem cá, Zambelli é o diretor. Olha que ideia que o Zé trouxe aqui pra gente, de um troféu, não sei o quê. Ele, pô, boa essa. Aí a diretora de arte chegava para mim e falava assim, pô, Zé, tu trouxe troféu, muito legal. Pô, mas essas coisas é a gente que cria. Você tem que passar e falar para mim isso primeiro. Pode falar para ela, mas fala para mim, porque ela chegou para mim e falou. Eu falei, cara, desculpa. É que ela fica me pedindo coisas que ela... Zé, não dá para ir lá no Saara. Não tem como ir no Saara. Mas dizem que tem coisas... Saara, só para quem está assistindo e não sabe, não é o deserto do Saara, tá, gente? Lá no Rio de Janeiro, Saara é tipo como se fosse a 25 de março em São Paulo, né? É um mercado popular, e nesse mercado popular se vende de tudo, né? E muitas coisas desses artigos, assim, para festa, brinquedos, né? Isso, exatamente. E aí eu via muito essas coisas, ela me pedia ideia, eu levava para ela. Sendo que essa relação era muito pessoal, entendeu? Era uma coisa assim, a gente vai começar a gravar... pô, olha só, o Zé hoje vai ser o Tchutchucão, por exemplo. Pô, o Zé hoje vai ser... Eu acho que eu sou meio tímido, entendeu? Assim, tipo, por trás da câmera eu tenho ideia,
mas na frente eu me retraio, Travava. travava. Eu acho que ela sabia disso, e para me sacanear, né, ela é muito brincalhona, aí ela mandava eu fazer essas coisas, botar e tal. Então eu fui símbolo do programa. Ela tinha um programa Glu-Glu, que ela se divertia muito, e a gente também se divertia muito. A minha roupa era o símbolo do programa, era a logo do programa. Legal. Eu e as meninas que levava comigo. E aí o programa, à medida que ia passando os anos, o programa ia aumentando o número de crianças. A gente começou com 20 e anos mais tarde a gente já estava com 600. Mas E aí isso ao mesmo tempo na gravação? na gravação, a gente ficava com esse número de crianças o dia inteiro. As crianças chegavam 9 horas da manhã e iam embora 7 horas da noite. Vários programas assim na sequência. Isso, às vezes a Xuxa marcava 1 hora lá para começar a gravação, e a gravação atrasava, só começar às 4, 5, e a gente ficava no auditório com essas crianças sentadas. Eu tinha que ficar fazendo atividade com elas o tempo todo, mas elas sentadas ali esperando para ir para a gravação. Então, era um domínio que a gente tinha para aquelas crianças, porque a gente levava todas elas para fazer cabelo, maquiagem, para tirar alguma logo, algum nome da blusa ou tal, para não aparecer na gravação. E dava lanchinho, almoço, todo mundo ia almoçar, então tinha que ter um cardápio. Com a observação, eu via que as crianças não comiam muitas vezes a comida que se era oferecida no dia. Aí, até por influência mesmo, eu acho que o cardápio tem que ser diferente, tem que ser batata frita. O frango, muitos delas, que eram crianças de 7, 8, ia aumentando, né? 9, 10. Eles não usam nem faca, da faca eles não vão saber cortar, não sabe, aí ficava tudo com fome depois. Aí, quando marcou-se trocar o cardápio, aí a gente começou, porque eles acabavam de almoçar, meia hora, 1 hora depois já estava com fome, já tinha que dar o lanche. Mas por que isso? Por que acontece? Aí eu comecei a observar, porque eles não comem a comida, porque vão comer rabada, entendeu? A criança não gosta disso. E aí foi feito um cardápio adequado para eles e tal, comia, aí a gente podia dar o lanchinho mais tarde. Tudo isso era assim, de acordo com a observação, porque era tudo novo. Acho era tentativa e erro também, né? Nunca teve na TV Globo um programa com tantas crianças assim. Chegavam 4, 5 ônibus ali e tal, e a gente dominava, juntamente com a segurança, com o bombeiro, tudo mais, todas as determinações de segurança dos caras, a gente cumpria, ajudava eles, até na hora da divisão da comida. Era uma turma entra 50, olha, a gente precisa de tantos garçons para dar, para elas não passarem lá. Enfim, tudo isso era visto, discutido e tal. Em 2007, a gente foi assim até 2007. A Xuxa parou de trabalhar com criança, eu continuei vinculado à TV Globo até 2012, e eles me chamaram para trabalhar em novela. Aí a minha primeira novela foi Avenida Brasil, que tinha 50 crianças. E a alegação deles era o seguinte: olha, você vai sair da Xuxa, vai vir para um outro produto, que é novela, mas você está vindo pela sua experiência de criança. A gente não conhece ninguém que tenha essa experiência de criança, de manter 600 crianças num recinto fechado, entendeu? Fazendo atividade, não ter nenhum acidente, não ter nenhum problema. Enfim, aí dessa novela eu fui para outra e tal, e até 2019 ainda fiz novela na TV Globo. 2019, quer dizer, eu estou falando com você de animação, né? Não, mas eu acho que essa parte especificamente da Avenida do Brasil, eu acho que vale a pena você comentar, porque a Avenida Brasil, se não foi a novela talvez que mais teve repercussão e sucesso internacional, foi com certeza uma das principais, né? No Brasil foi um sucesso estrondoso, mas também a gente sabe que teve um sucesso também internacional, levou o nome da Globo para muitos países, né? E como foi essa experiência lá? Porque eu lembro que o cenário ali, principalmente onde as crianças estavam, era um lixão, né? E aí, acho que tinha toda uma preocupação também com uma questão de segurança, de educação. Conta assim um pouquinho do que você lembra dessa experiência especial da Avenida do Brasil. Então, assim. Rapaz, eu sempre digo assim nas minhas palestras e tal, que o animador,
ele tem que ter várias vivências, né? Ele tem que ter um conhecimento assim bem interdisciplinar, né? multidisciplinar, Saber cara. Ele é realmente, você é animador, já sabe, você tem um pouquinho de psicologia, você tem que ter um pouquinho de doideira, de né? educação De física, educação de física. pedagogia, de enfermagem. Mas de enfermar. Isso tudo você aprende na lida. Você não faz o curso, às vezes você até faz um cursinho e tal, mas naquela lida diária você vai aprendendo isso tudo. Pô, por que aquela criança está retraída? Porra, vou lá conversar com ela. Aí ela vai e te manda lá uma situação. Ih, caramba, o negócio é mais complicado do que eu pensava. Às vezes você tem que acolher naquele momento que ela vai te dar a resposta. Aí, às vezes, você, no nosso caso, tem muita babá envolvida sempre, né? Pelo público que a gente atingiu. Geralmente nunca é a mãe ou o pai diretamente, é sempre a babá. Então, quer dizer, a gente tem essa multidisciplinaridade, não sei nem se fala assim, com relação à criança. Então, quando a gente foi para a Avenida Brasil, era uma situação completamente insalubre, né? Porque era um lixão. Ah, não foi um lixão feito, era um lixão de verdade. Não, era um lixão fake, não tinha nada orgânico nesse lixão. Era lá dentro mesmo, dos estúdios Globo e tal. Mas os caras fazem coisas lá tão perfeitas que você parecia que você estava no lixão lá de Caxias mesmo. Tanto que eles contratam pessoas especializadas que trabalham no lixão para participar da figuração Deixar o realismo da mesmo. novela. A coisa ali era bem realista. Aquela galera que estava ali, eu encontrava às vezes nas minhas noitadas, nas minhas baladas, eu encontrava na fila vendendo bala e tal, ou então catando lixo. Aí os caras chegavam, ih, rapaz, tu é de lá da Globo, né? Tá lá. Aí eu falei, pô, tu também tu tá lá no lixão? Pô, mas tu faz isso mesmo? Faço, pô, todo mundo que tá lá é a galera que trabalha. Aí, fulano, tá, pô, fulano é catador de lixo e tal. Eles pegam as pessoas reais mesmo, aquilo. Sim, então, para passar a verdade, bem né? real. E no meu caso foi a mesma coisa. Então, eram crianças que estavam ali naquela situação que não era delas. Bom, quem vai cuidar dessas crianças ali? Vamos chamar uma galera que cuida bem de criança. Quem cuida bem de criança? É o Tititi Tatatá. Olha bem, Zé, você vai entrar lá com a sua equipe e a gente quer que você seja babá dessas crianças. E a gente foi, né, para ser babá. Então, a gente, nos períodos assim de sempre gravação. antes da gravação, né? A preparação Era para a antes gravação. da preparação, a gente fazia brincadeira com eles, fazia tudo aquilo que a gente fazia quando estava esperando a Xuxa, fazia com eles. Mágica, aquele negócio, botava a criança para ser mágica, e depois elas iam para a gravação. A gente tirava elas, a gente colocava elas em cena, nem todos eram atores contratados, a maioria que a gente abraçou mesmo eram crianças figurantes, mas não tinha como discriminar, do tipo, a gente foi contratado para trabalhar com os pequenos atores, mas a gente vai trabalhar com os pequenos atores e os outros lá, que são uns 30 mais ou menos, vão ficar olhando? Não, vem vocês também, os figurantes, né? E aí a gente misturava aquilo num bolo só, ficava o tempo inteiro com a gente lá. E o meu contrato ia se encerrar em 3 meses, que aquela Páscoa, aquela criançada toda, ia durar só 3 meses, e aí estava encerrado, eu ia sair da TV Globo. Tinha saído da Xuxa para entrar em outro produto, ia sair. Beleza. Só que quando acabou esse período, eles falaram assim, não, pô, a gente vai ter mais 10 crianças ou 12, assim, e a gente quer contar com você. Quer continuar a contar com você até o fim da... Porque viriam outros produtos, né? E Não, outros programas. outras crianças, eu mudar as crianças. Ah, né? na mesma novela? Na mesma novela. Ah, entendi, porque a novela tinha aquela fase 1, fase 2. Isso. A princípio ia ser só na fase 1, só que depois já fala assim, não, vamos estender, fica também na fase 2. Exatamente. Aí a gente ficou até outubro, aí daí peguei outra novela, depois mais outra, e a gente via assim. Mas eu nunca largando o meu trabalho de animação de festa infantil, entendeu?
E eu venho assim até hoje, né? E hoje ainda o forte dos seus trabalhos é a questão do teatro de bonecos ou está bem mais misturado? Olha, Hubert, em um tempo atrás, existiam outras equipes que faziam trabalho de teatro de bonecos. Até a pandemia, a gente bombava. Depois da pandemia, essa coisa mudou um pouco, né? E hoje em dia eu sinto uma carência de pessoas que fazem teatro de bonecos, né? Eu vou para a festa, faço animação como eu fazia antes. Hoje em dia de uma forma assim bem mais pensada, porque a pandemia me deu condições de ver o meu negócio de uma outra forma, de uma forma mais enxuta, mais enxugada, né? E dá para trabalhar bastante, mas hoje o teatro de bonecos eu vejo que é uma carência, há uma carência nisso, entendeu? E é o que você mais gosta de fazer também, né? É o que eu mais gosto de fazer, com certeza. E Zé, eu faço sempre, né, 3 perguntas aí durante essa minha entrevista. Na primeira eu já fiz, que é como você entrou aí nesse segmento, você já contou a sua história aí, uma história muito bacana. E as outras 2 perguntas são, né, se tem alguma festa aí que você lembra que ficou marcada para você, pode ser desde uma festa quando você era criança, ou então já uma festa depois de adulto, né, trabalhando, uma festa que ficou importante. Talvez pode ser até essa do Renato Aragão, né, que foi o primeiro Sim, contato com sim. a Sasha, mas eu quero que você conte uma festa importante para você e depois o futuro aí, como que você vê o futuro do Tititi Tatatá? Você tá numa fase mais de desacelerar? Não? Você acha que ainda tem muita coisa para fazer? O Hubert, é o seguinte, eu acho que, em relação à sua primeira pergunta, a festa assim, mais marcante para mim é essa, que eu contei aí já, pela a mudança de chave, né? Eu fico pensando assim, tudo que aconteceu antes, todas as pessoas que a gente teve contato, tudo que foi apresentado para a gente e tal, mas efetivamente essa festa que dá uma Uma virada, virada, né? né? Que dá uma virada. Eu penso sempre assim, cara, era uma coisa que tinha que acontecer. Acho que já estava escrito em algum lugar. Que a gente veio nessa pegada desde 96, 97. E a coisa só veio se fortificar em 2002, a partir de 2002, 2003. Então, foi assim, a pessoa vê, no caso a Marlene, gosta muito, vai usar, mas não chega o momento de usar, sai da situação, a gente é apresentado lá na frente de uma outra forma, e aí que a gente consegue entrar. Quer dizer, não era assim, eu nunca almejei, não, vou trabalhar em televisão. Não, eu sempre trabalhei para que isso acontecesse, entendeu? Sempre trabalhei muito para que isso acontecesse. Estudei, criei, levantei. Hoje em dia, tipo assim, por exemplo, como você pergunta aí, o que você pensa do futuro? Eu, na questão de animação, eu sempre venho falando isso, né? Que as crianças, depois da pandemia, elas mudaram. Eu estou querendo entender essa mudança e eu estou fazendo coisas que eu antes não fazia, porque está sendo um laboratório para mim. A infância ela é muito curta, né? É a fase mais curta de uma pessoa. Então, aquelas crianças que a gente estava ali naquela época, em 2019, 2021, que tinham, por exemplo, 4 aninhos e tal, hoje já estão com 8, 9, já pensam completamente diferente, né? Essa cultura que está sendo imposta para as crianças hoje, das músicas, tem as músicas infantis, né? Mas tem aquelas músicas muito sensuais, com palavrão, com aquele negócio, e que a criança tem acesso àquilo de uma forma que a televisão hoje em dia nem mostra tanto. A influência antes era da televisão, hoje não é da televisão, é do YouTube, do TikTok. Essa comunicação que as crianças estão recebendo, essa coisa, esse volume de coisa, está fazendo com que essa infância perca algumas coisas. Eu estou tentando voltar com coisas que eu fazia quase 20 anos atrás,
porque está fazendo sucesso. Resgate, né? Um resgate que está fazendo sucesso. Mas ainda eu estou num processo, apesar assim, de eu estar indo para as festas, estar brincando num ritmo bem menor, que hoje em dia eu enxuguei muita coisa, é uma coisa que, de certa forma, me preocupa, né? Não em função da animação, mas em cima desse conteúdo que as crianças estão recebendo hoje, entendeu? E que eu acho que a gente tem muito mais a dar para elas, principalmente nessa primeira infância, que a gente chega ali até os 5, 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, né? Essa primeira fase, assim, que depois a coisa já está mudando, entendeu? Muito. Cabe a nós aí, animadores, profissionais da recreação, do lazer, também ter esse papel como educadores, né? Talvez no sentido de mostrar para essas crianças que estão tendo acesso a informações de qualidade duvidosa, a gente ter esse trabalho de curadoria e dentro das nossas festas, dentro do nosso trabalho, mostrar um conteúdo, uma informação de qualidade, né? Exatamente, porque, cara, a criança sempre vai ser criança. Quem influencia a criança é adulto, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim impressionante, assim, às vezes brincadeiras assim lúdicas que a minha amiga estava me contando, ela me contou uma historinha, né? Que ela trouxe lá de Recife com outro cantor e tal. E, pô, ela contando para mim, a gente viajou, ela veio contando aquela história, eu fiquei só imaginando, né, a história que ela estava contando. Aí eu já peguei já uns bonecos, falei assim, olha só, a gente vai fazer uma festa e você vai contar essa história. Cara, a gente fez a festa, ela contou a história lá, com os bonecos assim e tal, e foi um sucesso. A gente fez 3 vezes com a mesma música. Então, você vê que a criança gosta disso, entendeu? Ela gosta daquilo que tem a ver com ela. Ela não gosta do... Quer dizer, não gosta. Ela é obrigada a gostar daquela coisa que a maioria está gostando, desse conteúdo que estão mandando para ela agora, entendeu? Essa coisa ruim, essa coisa misturada com palavrão, com sensualidade, com coisa que não tem a ver com criança, entendeu? Então, isso daí me preocupa. Então, se eu me mantenho no mercado até hoje, né, 30 anos aí de estrada, é porque o meu produto é de qualidade, entendeu? Senão eu já tinha partido para outra, com certeza. Zé. Obrigado. Valeu, querido. E aí, gestores da diversão, curtiram o episódio como eu curti? Tenho certeza que sim, né? Então já sabe, não deixe de curtir, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhe também, porque tudo isso ajuda muito no engajamento, ok? Então, antes da gente concluir, lembre-se, né, os recados, né? Não deixe de vir para a feira, Celebre Show, entre no Instagram deles lá, Celebra Show, e fique sabendo todas as informações e detalhes de como vir para a feira, datas e etc. O evento mais importante do nosso setor. Outra situação, gente, meu curso aí de monitores que eu gravei, um curso online, o conteúdo ficou muito bacana. Então, se você tem equipe de monitores, precisa treinar a sua equipe, não sabe como fazer ou não tem tempo, agora tem um curso pronto aí para você. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado como eu gostei e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!